Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Bora para mais um super episódio? Esse início de ano, o primeiro trimestre, tem muita coisa ainda para fazer. A gente tem aí o pessoal atrasados de plantão, que ainda não fez planejamento estratégico, fala sobre planos, mudanças, melhorias na sua empresa, porém não colocou nada em prática. Então, a gente reuniu aqui os melhores assuntos para você nesse primeiro trimestre de 2026, para você colocar um plano de ação e fazer as mudanças necessárias aí na sua empresa. Amor, eu tenho que te elogiar hoje. O quê? Esse verde tá assim... Quem dirá maduro? Eu não ia poder perder essa. Olha, a quinta série aqui está presente. Eu peço desculpas a você que está nos acompanhando e... por favor, já fala pra mim aí nos comentários se essa piadinha é de tiozão, sim ou não. Coloca aí nos comentários pra mim, porque é importante falar assim, Danilo, melhora o repertório dessas piadinhas. Mas eu gosto, amor. Já vou pedir, por gentileza, se você veio pela base do nosso convidado, já se inscreve no nosso canal. Eu podia estar aqui pedindo um Pix pra você, mas estou pedindo apenas uma inscrição. Então, por gentileza, já passamos os 80 mil inscritos, muito obrigado a todos que estão aqui, mas quero a plaquinha de 100 mil, que era para ter chego em dezembro de 2025. Papai Noel não providenciou, mas tá tudo bem, vai chegar agora até abril. Vai vir no carnaval já. Carnaval, já amor? No carnaval já. Bom, fevereiro então, 100 mil inscritos é isso que promete e eu preciso da sua ajuda. Será que chega? Se não chega... acompanha aqui o canal que você vai ver. E eu garanto pra você que essa é a única dedada que não dói. Você pode dar sem medo, não vai cair o dedo, não vai... Olha lá, o outro já não aguenta, né? Não vai cair o dedo, não vai dar choque, não vai acontecer nada. Mas o YouTube vai entender muito que pra gente o nosso conteúdo vai ser relevante também pra você. Então, pra gente, essa dedada sua, se você soubesse o quanto isso é importante, você daria umas dedadas sem medo em todos os episódios que a gente... tem aqui, não é isso, meu bem? É isso aí, meu bem. Dessa dedada a gente entende. Aquela dedada que dá engajamento pra gente. Dá o pessoal curtida, já leva pro outro lado. dá né? inscrição. Aí a E mente deixa o seu de cada comentário um. também, que o YouTube ele vai cada vez dificultando mais a nossa vida. Antes era só o like, agora o comentário gera muito engajamento. Daqui a pouco você tá assim, e deixa também o número do WhatsApp, que daqui a pouco a gente tá entrando em A contato gente pra liga, conversar a com gente você. troca ideia, eu gosto de conversar. Até porque o que a gente quer é se relacionar, é prospectar, é entender a necessidade de cada cliente. Então, se a gente está falando de dados, de informações, por que não ter uma inteligência artificial para nos auxiliar, meu bem? Mas antes, meu bem, de você falar, você sabe que eu tenho que agradecer a Minimal, né? Porque a Minimal tá me deixando eu bonitinho, assim. Não tô verdinho que nem você, mas ó, maravilhoso. Você está cada dia mais paquito. A Minimal, né, Só que pra faz isso ter comigo. só pra O ter essa modelo não é piada. tão bom, mas as camisetas, as camisas, o resto da Minimal é muito bom. O modelo é bom mesmo. Bom, Minimal, obrigado por deixar Minimal, ele valeu. cada vez mais bonito. E também temos questão aí para os nossos convidados, né? O Um convidado já vai ganhar. presentinho. Você ganha desconto. Aqui, em qualquer lugar dessa tela tem um QR Code, tá? Você pode ir lá, acessa o QR Code, só colocar lá o acordo, tá? É acordo, na verdade, né? Coloca lá que você vai conseguir ter um desconto especial. E o nosso convidado vai ganhar o presente. Então vamos lá. Boas-vindas, Vinícius Sasaki, que veio direto da Baixada Santista de São Paulo, de Nova York, Aê! de Dubai. Bora. Porque para inteligência artificial não tem limite. Exatamente. Tudo bom, pessoal? Ó, se a audiência não responder sobre a piada de tiozão, meus filhos em casa já falariam: pai, é piada de tiozão. Então eu já respondo. É a mesma coisa Então já vai falando. ter um comentário. É a mesma coisa falando dele, Paquito. O pessoal vira e vai falar: o que é isso, Paquito? Não entende, porque é da época da Xuxa, né? Exato, então, enfim. exato. As crianças falariam a mesma coisa. Meus adolescentes falaram assim: mãe,
Piada de tiazona, mãe. Não, o Murilo faz isso direto comigo. Mas somos tiozões antenados, já estamos aí no veículo de comunicação que mais está crescente no mercado, que é o podcast. Sim. Não chegou, o período de maturidade de um podcast vai se dar em 2029, então tem muito a crescer, muita empresa para aderir e estamos aqui já fazendo a nossa jornada, fazendo uma linda história. E inteligência artificial, muita gente achando que é apenas uma onda, uma marola, né? Estão achando, até chegaram a comentar, será que vai ser como o metaverso? Só aquela marola que não deu tão certo? O pessoal está muito equivocado, porque quem não está olhando para isso já é tendência, já veio para ficar. Acho que se assemelha na época dos sites há 20 anos atrás, né, Vinícius? Que as pessoas não sabiam ainda se jogavam de Não cabeça acreditava tanto, nesse né? O mercado digital, ou não. Quando chegou o Facebook, ninguém acreditava no digital. Exato, E-commerce, não vai ter. Exato. Olha, a inteligência artificial, ela já existe há décadas, né? Então, a gente pode falar desde a época lá de Alan Turing, enfim, tudo mais. E ela existe desde a inteligência artificial estreita, que são aquelas inteligências que a gente está acostumado a ver no dia a dia, que funciona com uma única função. Então, ela já vem rolando essa marola, virou um tsunami, e deixou de ser hype. Então, a partir desse momento, a gente entende o quê? Que quem não estiver participando dessa onda, quem não estiver surfando dessa onda, vai ficar realmente para trás. Então, a inteligência artificial, a partir desse momento, ou de alguns anos atrás, poucos anos atrás, ela entrou na onda da inteligência artificial generativa. E essa inteligência que virou a hype, que virou moda inicialmente, e que hoje as pessoas entendem que fazem parte do dia a dia delas. E se não tiver no seu dia a dia, você está ficando para trás. Isso é fato. Então, você precisa entender que a IA ela veio só para te ajudar, para potencializar o que você tem de melhor hoje, aumentar a sua produtividade e trazer mais ganhos. Então, realmente, não é hype, não é marola e vai virar tsunami. Com certeza. Eu estava acompanhando um podcast falando a respeito disso e falou que agora, de 2026, ainda tem 2 anos de maturidade para chegar ainda numa proporção de 90% da população já estar consumindo e utilizando a inteligência artificial, de certa forma. Então, para 2 anos, a gente está falando de muita empresa ainda se adequando. As grandes já estão inseridas, ou agora, acho que no primeiro quadrimestre de 2026, já fizeram algum tipo de mudança, mas 2027 eu acredito que vai ser um marco, né? 2026 eu acredito que é aquele ano turbulento, um pouco cortina de fumaça, porque estamos falando aí de ano de eleição, Copa. Acho que são 20 feriados que caem aí próximos aos finais de semana, então Sim. Bagunça um pouco. Tem muita distração esse ano, né? Mas eu acredito que quando a gente fala de IA, eu converso muito com a Tabata sobre isso, porque a gente usa muito hoje a IA, né? Só que a galera ficou presa ao ChatGPT. Eles acham que IA é o ChatGPT, entendeu? Que vai fazer tal coisa pra mim. E não tá entendendo o tanto que pode ser escalado com isso, o tanto de... Como que a gente pode explicar? Vai tirar alguns empregos? Vai. Tá, isso é claro que isso vai acontecer hoje. Você tem totens de atendimento cada vez mais. Porém, quem tiver antenado e usar IA a seu favor, vai conseguir escalar muito mais. Exatamente. Assim, a IA vai tirar empregos? Vai tirar empregos de quem não estiver preparado. Então, quem estiver preparado, na verdade, vai ganhar promoção se estiver na sua empresa. Inclusive, os estudos mostram hoje, e daqui para frente, pelos próximos meses, e posso dizer até que pelos próximos anos, a profissão do momento e a profissão para os próximos anos que vai mais ganhar é a profissão de quem está trabalhando com inteligência artificial. Então, é algo que as pessoas têm que entender que tem que fazer parte do dia a dia delas. Em relação às empresas, que essa maturidade de 2 anos até 2027, eu acredito que esses 90%, a gente está falando de empresas, empresários, microempresários, enfim, empreendedores que ainda não utilizam e vão utilizar, que de fato eles vão precisar dessa ferramenta para poder continuar crescendo com seus negócios. A população, de modo geral, eu acredito ainda que esse percentual não seja tão grande. As pessoas vão estar consumindo IA de alguma forma, porque elas vão te chamar via WhatsApp e provavelmente uma IA humanizada, uma IA que você fez uma transferência ali de mentalidade para ela, está respondendo. Então, ela vai consumir
a IA, mas não necessariamente ela vai estar usando ou colocando no seu dia a dia. Eu ainda acho que as pessoas ainda têm um tempo um pouquinho maior para poder adquirir essa maturidade. Então, eu entendo que esse é um processo ainda que vai amadurecer nesses anos. Legal você tocar nisso daí, que eu acho que é bom deixar para a audiência aqui, porque às vezes as pessoas elas confundem muito a inteligência artificial, quando você falou agora do WhatsApp, com o chatbot, né? Ah, eu não quero falar com um robô. Ah, eu não quero falar com isso. O chatbot, ele é mais antigo e ele vem que ele é só um filtro ali, clique aqui e faça. A inteligência que você desenvolve na sua empresa, ela já é muito mais humanizada. E como explicar isso para o cara leigo que tá ali? Eu tô falando com uma IA, não tô, é humanizado, não é humanizado. Que aí mora exatamente a dúvida das pessoas. Se é inteligência artificial, não é humanizado. Só que foi uma pessoa que designou as instruções ali de acordo com o tom de voz, com o que ela quer colocar ali de mensagem para o atendimento fluir da melhor maneira possível. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala dos chatbots, né, é até uma... É algo que as pessoas começavam a entrar no chatbot, que é aquele menuzinho, né? Para quem não sabe. Chatbot, quando você entra numa conversa, é aquele menuzinho que você vai responder digite 1, digite 2, um financeiro, 2 serviços, 3 atendimentos, falar com o atendente e tudo mais. Dá 3 pulinhos. Dá 3 pulinhos, que o pessoal ficava doido, assim, onde vai para qual o próximo menu agora? E é a mesma coisa quando utilizava-se muito ainda o telefone. A voz para fazer contato com uma central de atendimento. Disque 1, Disque 2, que é o tal do fluxo de URA, né, que eu já tenho bastante experiência nesse mercado também de atendimento, e a gente sabe da dificuldade das pessoas de ter, de falar com alguém do outro lado, porque as empresas, elas têm a necessidade de ter uma maior retenção. Então, para ter essa retenção, elas precisam o quê? Aumentando esses menus. Com a inteligência artificial, isso mudou um pouquinho. Continua com a retenção, as pessoas continuaram se irritando, porque nem todo mundo estava acostumado a trabalhar com a inteligência artificial. Por quê? E ainda muita gente não está. Porque antes de você começar a trabalhar com a IA, seja um pequeno empresário, um médio empresário ou até uma empresa grande, ela tem que ter a consciência que ela precisa ter a mentalidade de uso da inteligência artificial. Ela precisa dar contexto, ela precisa conhecer o público e ela precisa fazer, né, eu até falo assim, fazer uma transferência de mente da cultura da empresa, dos valores, o que responder, como responder. E quando chega nesse momento de resposta, é onde o cliente, o usuário na ponta, ele se sente com aquela dificuldade, puxa, eu estou falando com uma IA, mas as IAs hoje, os agentes de inteligência artificial, quando criados, e até por isso foi bom vocês tocarem nesse ponto, então lá na Cordex, quando o cliente ou a empresa cria o seu agente para responder um cliente, ela consegue conversar com você para te levar para um caminho onde você consegue deixar o mais humanizado possível. Apesar de não ser uma IA do outro lado, mas às vezes, vamos lá, tem um ponto que é importante, que é super bacana. Às vezes, uma IA é mais humanizada do que um humano respondendo. Porque ali a gente consegue fazer, por exemplo, com essa IA, análise de sentimentos. Então, quando ela percebe que o cliente está respondendo, por enquanto texto, a gente está no roadmap para começar a responder por voz. Mas o cliente começou a ficar irritado, porque ele não está gostando da resposta, e ela logo fala, peraí que eu vou te passar para um agente, para uma pessoa te responder, ou para tal pessoa. Ela não precisa nem falar que ela não é uma IA, mas ela tem esse feeling de análise de sentimentos. E se você pega numa central de atendimento de grandes empresas, médias empresas, que tem aquele profissional que não é bem treinado, que isso é a maioria, tá? Porque é uma função que não são de especialistas, e essa pessoa não sabe, às vezes, interpretar o sentimento ou ter o bom senso para interpretar o sentimento de quem está do outro lado da linha. E a IA, ela consegue fazer essa interpretação de sentimentos. Então, ela faz essa análise de sentimentos e quando ela percebe, baseado no que você contextualizou para ela, baseado no que você deu de informação, olha, quando o cliente responder dessa forma ou daquela outra forma, ou disser tal palavra, passe imediatamente para o humano ou mande um desconto, dependendo do negócio, do contexto da conversa. Percebeu que está perdendo o cliente ou perdendo a venda, ofereça 1% de desconto, 2%, ou faça um combo com produto agregado. Aí vai da regra de negócios de cada empresa, né? Aconteceu comigo, né? Com o Mercado Livre. Eu tive um problema com o Mercado Livre, chegou para mim uma mensagem que tinha sido entregue um produto. Aí eu falei, devem ter deixado no portão. Subi, não estava.
Eu falei, opa, não recebi. Eu falei, deixa eu dar mais uns 10 minutos, que às vezes o cara já colocou como recebido. Aí eu fui e entrei no Mercado Livre. Aí tava escrito lá, que foi entregue em mãos pra mim. Eu falei, opa, não foi. Não. A hora que eu comecei a falar, já falou que era uma agente, né? Eu já mano, foi tão rápido, mas tão rápido, já me explicou tudo, no outro dia tava no portão, por trás. O cara deve ter falado que entregou e veio, acho que mais à noite, mas ok, pra não perder os tempos deles de Sim. entrega, e deixou no portão. Aí eu falei, ó lá, mandei mensagem. Falei, ó, já recebi, obrigado, tal. Aí eu falo, a IA tá aí pra ajudar ou não? Poderia ser que eu não conseguisse pelo horário falar com ninguém, eu ia ficar enroscado. Cara, é muito rápido. Então, Exato. não reclame de você estar sendo atendido pelo IA se tiver rápido. E se a IA for boa, né? Sim. Eu acredito que o maior índice de rejeição é ao novo aquilo que a pessoa não conhece e não domina. O que falta, às vezes, é ela se conter nas coisas que ela fala a respeito, sendo que ela não sabe sobre o que está falando. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de uma estratégia complementar, não de um cérebro regente sobre o seu negócio. Exato. Então, é o que falta as pessoas virarem e falar assim: como a inteligência artificial pode me ajudar hoje no processo de vendas, de atendimento ao público ou qualquer outra função, que são inúmeras que não cabe a eu falar a respeito. Você poderia falar, eu acho que até para pontuar quem está nos assistindo, acompanhando, pensar se no negócio dela caberia ou não, mas é se permitir, porque não tem como voltar atrás. As pessoas ficaram restritas, como eu falei no começo desse episódio, sobre o site. Todos criaram um site. A partir daí veio a rede social. É para ser social, as empresas não podem usufruir. Começaram todos a usufruir. Sim. E-commerce é para mim ou só para grandes empresas? Todos migraram para o e-commerce. Aí agora tem a inteligência artificial. Tem agora, entre aspas, né? Acho que se deu forte a outubro ou dezembro de 2022, se eu não me engano. Exato. O ChatGPT, A assim, generativa, começou a explodir. Nessa época. Agora as pessoas viram e falam assim, não, é só para as grandes. Não, não é só para as grandes, Não. é para todos. Exatamente. Até por isso, e esse foi um dos objetivos principais da criação da Cordex. A Cordex ela veio para democratizar o uso da inteligência artificial, dar acesso para aquelas pessoas que não acreditavam que poderiam ter um agente de inteligência artificial no seu negócio. Então, de forma bem simples, em menos de 5 minutos, ela consegue criar o usuário consegue criar um agente, conectar num canal de atendimento e já sair usando. Lógico, isso é importante saber e ter todo mundo ter a ciência. A conscientização da criação do agente, ou seja, tem uma curadoria, é um tempo de treinamento que depois que você cria. Então, se você cria e já sai usando, ela começa... Ela te traz uma restrição de busca baseado no seu negócio. Então, ela vai pesquisar seu site, enfim, as informações do seu negócio e só vai responder sobre aquilo. Então, ela já é treinada para entregar, nessa criação, somente o que se remete àquela empresa. O que for fora da empresa ou daquele negócio, ela não vai falar. Ela logo vai passar para um atendente. Então, e a preocupação, e até uma dica, né, para quem usa ou está falando com um bot ou com uma inteligência artificial, sempre que, normalmente, e quase sempre que você falar, quero falar com um atendente, ela vai te jogar da IA para um atendente humano, provavelmente, para te ajudar. E falando dos casos de uso, que são super importantes, então, por exemplo, tem um caso de uso de um nutricionista, que ele apoia atletas profissionais, filhos de atletas profissionais jovens, e que às vezes nem sempre ele está 100% em tempo real para responder as perguntas dos pais em relação aos atletas mirins. E os pais precisam de respostas imediatas. Então ele criou um agente de inteligência artificial, por exemplo, para poder responder sobre a parte fisiológica, enfim, tudo que remete ao atleta e que tem a ver com um profissional de nutricionismo. Então, ele usa essa IA, ele criou 2 agentes para irem respondendo para esses pais o que o atleta pode comer antes de um treino ou depois de um treino, como ele se sentiu. Então, ele começa a ajudar o pai e o atleta através da IA. Porque, às vezes, o atleta está saindo do jogo ou indo para um jogo 11 horas da noite. Ou está indo para um treino, para um jogo distante, de madrugada, e precisa de uma resposta rápida sobre... Então, assim, quem passou aquelas informações para a IA? Foi o próprio nutricionista, o profissional especializado. Tem um outro caso que, por exemplo, numa pizzaria,
o cliente está pedindo a sua pizza com seus ingredientes e vamos supor que acabou o champignon. Então, naquele momento, a IA recebe essa informação, porque está integrada na plataforma da pizzaria. E quando ela percebe isso e está falando com o cliente, o que ela pode fazer? Ela pode, por exemplo, sugerir outros tipos de pizza que não tem champignon, mas que tem a ver com champignon. Ela pode já, inclusive, dizer, olha, vamos harmonizar com tal bebida, com tal vinho, esse tipo de alimento. Então, ela pode ir dando sugestões que vai além do trabalho de um atendente normal de uma pizzaria. Então, baseado o quê? No estoque que tem dentro do comércio, seja numa pizzaria, num restaurante. Então, ele pode ajudar o próprio comércio a desovar estoque, né? Vamos falar assim, tirar aquele estoque, putz, isso aqui está muito tempo parado, vamos começar a colocar promoção ou dar sugestões que agradem o cliente. Não é, de repente, aquilo que ele pediu, mas, assim, faz sentido porque eu estou mostrando outros caminhos para ele, estou desenhando outras entregas de pedidos, por exemplo, que ele nem tinha pensado, mas de repente faz sentido para ele. E ao mesmo tempo você começa a trazer um retorno para o seu próprio negócio, né? É legal porque... Ainda atendendo no manual? Crie seu agente em menos de 5 minutos e automatize seu atendimento. É legal porque a gente coloca, é como se a gente colocasse um funcionário 24 horas. É isso que eu acho que as pessoas têm que começar a entender. Por exemplo, eu hoje já não durmo tão tarde mais, mas eu acordo muito cedo. Então, às vezes 5h30 da manhã, tô no Instagram, por exemplo. Ou uma pessoa que tá à noite, meia-noite, 1 hora. Pô, passa um negócio interessante pra ela. Esse dia eu tava vendo um Ombrelone. Aí apareceu pra mim. Pô, legal, não tinha preço, que é um erro que as pessoas, cada um, é o marketing de cada um. Aí eu fui, clique em saiba mais. Eu cliquei, eu falei, vamos ver como que tá, a empresa era grande. Cara, sensacional. Já chegou pra mim a mensagem, aí, quem conhece, a gente já sabe que é um atendente, né, é uma inteligência. Ela perguntou qual que era o modelo, eu coloquei, ela já jogou pra mim o valor, o que eu tava precisando, pra quanto que eu precisava de sombra, e eu comecei a conversar. Aí ela me indicou já um modelo diferente do que eu tinha visto. Para uma pessoa que está naquela hora, ela vai comprar naquela hora, a própria IA vende. Exatamente. E o principal, viu, Danilo? Por que você, como usuário da plataforma, você precisa porque você quer disponibilidade? Precisa não, você quer disponibilidade, você quer que alguém te responda em tempo real? E por que você, com o seu negócio, com a sua empresa, por que você não faz isso pelo seu cliente? Exato. Então, da mesma forma que você quer que o cliente hoje está exigente, ele quer que responda para ele rapidamente, em tempo real. Todos nós queremos hoje, né, na era que a gente está, todo mundo quer que responda rápido. E por que você também, que tem o seu negócio, não está fazendo isso? Né? Não está colocando um agente para responder, para dar as informações que o seu cliente precisa, está deixando ele satisfeito, está vendendo, né, está tendo retorno e tá seguindo um fluxo de atendimento, de personalização do seu cliente, né? Vivemos a era da pastelaria. Pediu, você fala queijo, carne, fritou, tá pronto. Mas pastel demora pra fazer, Não, viu? é o que todos desejam, mas poucos fazem. Exato. Você acredita que o maior ponto cego do empresário hoje é não encontrar a solução da IA para o negócio dele ou ainda ficar naquele misticismo de que, é caro, não é o momento, eu não tenho caixa, não é para mim agora, para o meu planejamento daqui 6 meses, quem sabe? O que você acha que é o maior ponto cego? Tá. O maior ponto cego é realmente esse, achar que vou colocar uma inteligência artificial e vou pagar muito caro. Tá? Mas junto com isso, também tem a falta de conhecimento, que é, como eu falei inicialmente, é a conscientização. Então, se você não tiver consciência que é importante o uso da inteligência, é uma ferramenta para o seu negócio, tá? Então, isso tá claro para todo mundo que a IA é uma ferramenta para o seu negócio. Então, se você não tiver essa consciência e não souber que existem plataformas como a Cordex, por exemplo, que te entrega uma solução completa de atendimento e com o custo-benefício, porque o empresário realmente acaba achando que tudo é muito caro, porque ele já teve experiências ruins de preço e produtos que não entregam. Então, realmente, acaba acontecendo isso e sendo um ponto de atenção para a aquisição de uma ferramenta como essa, né?
Isso é legal. É bom levantar esse ponto, porque às vezes quem tá em casa assistindo, o empresário, chega um corte, alguma coisa sobre A pra ele já, não, deve ser muito caro. Eu não preciso disso. E às vezes as pessoas não conseguem também, um negócio que eu tava, acho que foi você que falou comigo outro dia, acho que foi agora que a gente tava de férias, a gente tava conversando sobre isso. Acho que a gente tava falando do Vi, e aí você comentou em relação às pessoas às vezes não sabem como usar a inteligência artificial no negócio dela. Só que também ela não tem curiosidade de ir numa empresa de inteligência e falar, cara, qual a solução que você poderia ter pro meu... eu tenho uma borracharia. Qual que é a solução que você pode... Ele não... não, pra mim não vai servir. Vai. Infelizmente, eu tô falando dos pequenos empresários, né? O termômetro deles é a partir do concorrente startar alguma coisa. Sempre. O concorrente, a pedra no sapato dele, fez tal coisa, Aí ele sai correndo fazer igual. é o momento dele se mexer e fazer. Exato. Que é o modo errado. Por que você não pega um dia para você descansar e olhar o teu mercado ou ir para outro comércio e entender sobre o atendimento, alguns processos para você fazer diferente no seu negócio? Então, é aquele movimento de manada, né? Para onde tá todo mundo indo, é para lá que eu vou. Cuidado, pode ser isso um erro crucial para o seu negócio. Falar em erro crucial, eu esqueci de dar o presente do convidado. Pronto. Vou aproveitar que você deu a brecha, agora eu posso dar o presente. Foi um erro crucial da minha parte, né? Então pronto, Vi, corrija. já era pra ter dado antes, ó, um presentinho da Minimal pra Obrigado. você, uma camiseta Valeu, pessoal. da Minimal. Obrigado, Minimal. Tá? Pra você aí ficar elegante, mais ainda, né? Porque você já é um cara super elegante e inteligente, Caramba, obrigado. hein? entendeu? Desculpa, meu bem, pode continuar, eu te cortei no meio, assim, ó, pau, tá. Mas é que você soltou a bola, eu tive que pegar e lembrei. Não, e eu acho válido também as pessoas que ficam falando sobre a inteligência artificial vai acabar com metade dos empregos. Gente, o ebola ia acabar com a África, né? Já há anos atrás, então sempre ia ter, né, na virada acho que do ano 2000, bug do milênio. ia ter o bug, pessoas iam morrer dentro de elevador, ia ter um problema muito sério. Cadê tudo isso? É um pouco de sensacionalismo. Obviamente a gente separa os otimistas dos pessimistas, enquanto os pessimistas falam que vão ficar desempregados, os otimistas eles enxergam empoderamento e um trabalho mais leve. Por quê? Perfeito. Porque eles têm auxílio para eles melhorarem e aprimorar aquilo que a inteligência artificial está fornecendo para ele. Eu acompanhei um podcast do Flávio Augusto que ele virou e falou que ele tem... Pode ser que eu erre um pouquinho aqui com relação a dados, tá, Mas gente? você não erra, meu amor. Eu cometo equívoco. Então. A mulher não erra, ela comete equívocos. Ele tem 200 pessoas no setor de pós-venda dele, da WhatsApp, se eu não me engano. Hoje ele está com 180 e a projeção pela implantação de inteligência artificial é para ele chegar a 20 atendentes apenas. Aí ele virou e falou, não quero causar nenhum tipo de alvoroço. Obviamente, algumas pessoas perderão a vaga e outras vão ser remanejadas. Vai haver este processo. Só que ele está migrando, por quê? Porque ele já teve o entendimento da onde vai chegar e a melhoria que vai causar dentro da empresa dele. Eu quero que quanto mais tem inteligência, melhor. Melhor. Isso se assemelha a algumas empresas que a gente vê uns gaps com muitas vagas, muitas pessoas, uma folha de pagamento inflada, Dá pra- onde boa parte poderia ser minimizada. Mas alguém apto, inteligente, com destreza, se faz presente dentro do negócio. Não perde vaga. Na verdade, ninguém tá perdendo, né? Na verdade, as pessoas estão fazendo com que ela perca, né? Porque se a gente parar para pensar hoje, a mão de obra tá escassa, tá cada vez mais difícil. Então, o cara que ele é qualificado, ele não vai perder o emprego dele. Exato. Então, ele está fazendo com que ele perca o emprego dele. Hoje, eu tenho um problema bem grande que a gente tem, porque a gente tem muitos amigos que têm restaurante, a gente vê o atendimento. Não consegue o pessoal, não fixa ninguém, o restaurante sem garçom, tá aí, cara, tá chegando o totemzinho, tá começando, mas ainda é uma coisa que pro restaurante, dependendo do lugar, ainda não tá funcionando tão rápido. Só que a hora que encaixar direitinho, cara... Fala pra você, só vai ter a pessoa que vai servir, cara. Isso que já tem o robozinho que serve. Porque as pessoas estão deixando de... Agora, se o cara se especializar,
ele vai ser único naquele negócio dele. Pô, um bom gerente num restaurante. Um cara... Primeiro, também, você que tem restaurante, você tem que pagar bem o seu funcionário, porque senão também não adianta nada. Mas, assim, o cara ali, um bom gerente, um líder, que ele consiga pegar todas as pessoas que trabalham e liderar, ele já vai saber quem vai continuar, quem não vai continuar, e dar um treinamento melhor para essa pessoa. Exato, que é o que a gente tá falando da IA. As pessoas que estão em casa e assistem e falam, só falam de IA. Gente, a IA... ela é boa porque a gente treina ela. Sim, exato. E vai mais longe. Quando você falou de um gerente que ele pode entregar um melhor treinamento, toda empresa que tem seus números, seja em CRMs ou qualquer outra plataforma, e tem esses indicadores, pode até ser num restaurante, trazendo esses indicadores, um líder inteligente, né? Ele traz esses indicadores, traz os dados de dentro da empresa e coloca, por exemplo, dentro de uma IA e pede ajuda para ela para transformar isso num melhor desempenho de funcionários, por exemplo, no melhor treinamento, começa a entender cada um de forma única. Então, isso faz total diferença. E, inclusive, tem empresas, como a Tabata comentou da WhatsApp, tem empresas que falam em reduzir a quantidade de atendentes, por exemplo, de vendedores, e tem outras empresas que eu conheço, por exemplo, que eu atendo, que o presidente decidiu que todo mundo na empresa deveria usar IA. Ele não falou em substituir, ele falou assim, olha, quem vai ser substituído? Quem não usar IA. Eu vou dar o recurso para vocês, todo mundo vai ter acesso, todos vão ser treinados, todo mundo vai participar de momentos onde vocês vão desenvolver alguma coisa para a sua área, né, para a sua vertical dentro da empresa, e quem não fizer, essa pessoa assim está fora. Porque eu quero ver você trabalhando menos com a IA. Então, tem empresas que já têm essa consciência de que eu posso utilizar a IA para ajudar meu funcionário a ter uma melhor qualidade de vida. E chega um determinado momento que o trabalho daquela pessoa pode ter reduzido a 10%. E os outros 90%? Ela vai ser alocada ou com outras atividades, ou atividades que façam sentido para ela, ou que ela trabalhe de uma forma mais plena, mais tranquila, sem toda aquela pressão que ela tinha. Porque um trabalho hoje, alguma atividade que você fazia às vezes em 4 horas, você consegue fazer em 30 minutos, 45 minutos. Olha quanto do seu dia você não poupou. Né? E até porque, indo para um outro lado, né, ainda falando assim, da humanização dentro desse cenário da empresa, a gente sai daqui do hard skill, que são as habilidades técnicas, para o soft skill, né, para as habilidades ali da pessoa, de relacionamento, habilidades humanas, e vai para o hard skill, né, que é a habilidade que, não sei se vocês já ouviram falar, Era exatamente o que eu ia falar, ele ia já falar? tá falando. Esse termo é um termo que... Foi do Walter Longo? Foi, Walter Longo. O Walter Longo é sensacional. Walter Ele Longo. tem uma visão fora de série. Então, assim, entende-se que quando você vai para o hard skill, né, que ser mais humano, por que você está podendo ser mais humano? Porque todas as atividades do dia a dia reduziram para 10%, e você está tendo mais tempo para poder falar com outra pessoa, falar com o seu cliente, falar com a pessoa que está na sua casa, né, com a sua família, porque você está com mais tempo para poder dar atenção para a parte humana. Eu posso falar do meu negócio, né? Eu e a Tabata, a gente pode falar do podcast. Não vou falar nem da parte quando a gente tinha agência de marketing, vou falar mesmo do podcast. Nós levamos para fazer um processo inteiro, vai desde da gravação do podcast, daí terminava a gravação, daí tinha que assistir o episódio de novo, fazer a decupação desse episódio, fazer texto, pegar título, formar SEO. A gente demorava 3, 4 horas para pegar um episódio e extrair dele as coisas que os pontos mais importantes pra gente poder criar a descrição, pra gente poder criar a thumb. Eu faço em 15 minutos. Com maestria. Gente, Aí ele me dá tudo, aí eu escolho, aí eu ponho o meu toque em 15 minutos. enquanto antigamente contratava-se professores aposentados para assistir um episódio e tirar os pontos positivos e fazer a derivação de cortes, hoje em dia ela é feita automaticamente através de uma transcrição. E se você Sim. ainda quiser jogar num app para fazer o corte de inteligência na hora, ele é feito. Ou Exato. seja, isso quer dizer que está tirando o emprego de alguém? Não, não está tirando. Ele está Mas se eu continuasse otimizando. tendo uma pessoa que fizesse só isso, e ela se especializar na IA e se especializar em decupar um episódio com IA, essa pessoa ela vai ter um monte de trabalho, porque eu pagaria para eu não ter que fazer. Porque a sensibilidade dela, com a experiência dela,
E utilizando a tecnologia, utilizando a IA, olha quão melhor ficaria esse corte, por exemplo, porque ela tem a especialidade dela naquilo, né? Eu adoraria ter uma copy especializada em prompts para ganchos, entendendo o que eu quero com aquele corte. Se é autoridade, se é entretenimento, se eu quero pitch de venda, entendendo a necessidade para virar e falar assim, tá aqui a minutagem, é esse corte estratégico que você precisa agora. Mas eu precisaria de ter uma copy que pensou em desenvolver habilidades para isso. Sim. Então, quando a gente fala de ferramenta, eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Antigamente, para você ganhar bem, você tinha que ter um título, uma especialidade. Ser arquiteto, ser engenheiro, ser médico, ser advogado. Com o acesso à rede social e com todas as informações ali disponível, você consegue se aperfeiçoar e fazer boas escolhas para se tornar especialista naquilo. Então, tratando-se de inteligência artificial, obviamente o pessoal de TI, com um pensamento às vezes muito metódico, poderia estar fazendo melhorias, e eu creio que é desse episódio que você pegou a questão do soft skill, hard skill e o hard skill, pegando na mão do pessoal do RH. Por que do RH? Porque o TI, que é o que manda e domina sobre tecnologia, não está ligado ao RH, mas é o RH que precisa hoje estar conectado com a tecnologia para entender sobre o momento e contratação e habilidades de toda a parte de equipe da empresa. Exatamente. E não sei se vocês já viram, várias empresas já estão... o departamento ou a diretoria, enfim, a vertical de TI, elas estão começando a ficar debaixo do departamento de RH, da diretoria de RH, justamente por conta dessa humanização, por conta dessa movimentação da inteligência artificial, de ter um curador, né, alguém que possa te direcionar de forma mais humana dentro do negócio de desenvolvimento. Por quê? Cada vez mais indo para, como você falou, pessoal técnico muito fechado ali em entregar aquilo, às vezes não tem a mesma sensibilidade. E o RH está sendo dada essa missão para o RH cuidar nessa área. Então, você pode ver em algumas empresas, você não estranhe se você vê o departamento, a diretoria de TI, debaixo de uma vice-presidência de recursos humanos, por exemplo. E está funcionando super bem nesse sentido, porque tem alguém ali acompanhando aquela diretoria de inteligência artificial, que hoje os diretores são os CIOs, né? Não são mais os CIOs, mas tem os CIOs lá, que são os caras que são os diretores, os heads de inteligência artificial nas empresas. Mas né? é tão legal a gente pensar, porque se você pegar uma indústria, uma pequena indústria, uma empresa de 50, 100 funcionários, pô, cara, a galera ainda tá fazendo escala na mão, cara. Não dá. Entendeu? Pô, você vê lá, faz escala, quem que vem trabalhar, não sei o que, essa semana a gente vai fazer, tem a produção, vai ter... Meu, se você implementar uma IA, ela vai fazer sozinha, ela vai saber, pô, a produção tá criando quanto que dá. Poxa, ó, a gente precisa entregar, eu preciso entregar pro pessoal 1000 camisetas até sábado. Pô, os caras estão fazendo na mão pra saber quanto tempo tem que ter. Cara, hoje sem interligar tudo, você já sabe, não, se o Vinícius fizer uma hora extra de 1 hora tal, a gente vai ter tanto. Exato. E eu estava falando com um amigo meu hoje sobre isso. Tem uma ferramenta nesse mercado, né? Você falou de gestão de escala, que a gente chama de WFM, né? Que é uma ferramenta que faz a gestão de escala. Super cara, tá? Assim, então, para os empresários que são pequenos, eles nunca tiveram acesso a essa ferramenta que chama WFM para fazer a gestão de escala, enfim, fazer o gerenciamento de escala dentro dos grandes call centers, de operações, ou até mesmo de escala de funcionário de uma empresa pequena ou média. E hoje, com a IA, ele consegue fazer essa escala com um custo baixíssimo e ter alta produtividade. Então, assim, imagina que ele nunca teve acesso àquela ferramenta. E hoje, com o advento da IA, ele consegue ter acesso ao mesmo recurso que o cara tem, sem pagar o grande paga e fazendo a mesma coisa. Bom, o limite está na mente de quem lidera. Perfeito. A Cordex IA hoje atende a quem e com quais soluções? Agora é a hora do pitch. Vamos lá. A Cordex AI, né, para quem for no site é cordex.ai, ela foi criada para democratizar o uso da inteligência artificial. Para quem que é a Cordex? A Cordex são para pequenas, médias empresas, profissionais liberais, que não têm acesso à inteligência artificial e precisam criar um agente de IA para melhorar o seu atendimento, para vender mais,
para, de repente, ter um assistente do seu negócio, integrar com a sua agenda. Então, a Cortex AI é uma plataforma de IA, de agentes de IA. E ela também traz junto da plataforma um CRM no modo Kanban. Por quê? E eu como um mentor de vendas e tecnologia, eu trago isso como um dos conceitos principais, que é o quê? Toda empresa que vende alguma coisa, ela precisa ter um CRM. Ah, mas é muito caro ter um CRM. Não, tem CRMs gratuitos e tem o CRM da Cortex hoje, que quando você começa a ser atendido pelo agente da Cortex, ela já vai para um processo de status dentro de um Kanbanzinho, dentro de um funil de vendas, por exemplo, da Cortex, onde já tem o seu CRM ali. Ah, eu não quero usar aquele CRM. Então você tem que ter uma planilha, você tem que ter em algum lugar, mas você tem que ter um CRM. E lá nós temos. E no roadmap, nós temos também o quê? Os empresários buscam muito, que é o quê? É ter uma plataforma de SDR, a plataforma que faz campanhas, que ajuda o empresário a vender mais. Então, imagina que você tem uma campanha de vendas para lançar e precisa enviar por WhatsApp, por e-mail, por SMS ou por qualquer outro canal digital. Então, você usa dentro da plataforma. Está no roadmap, está no forno, então em breve sai. Então, são soluções que dentro dessa plataforma tem, mas o foco e o principal é poder democratizar. Ou seja, qualquer empresa pequena, média ou microempresário, ele pode utilizar a Cortex para alavancar o seu negócio, trazer maior produtividade, enfim, mais eficiência operacional para o seu negócio. Vamos colocar aqui um vídeo rapidinho para você entender um pouquinho mais sobre a empresa e depois vamos criar um QR Code pra gente colocar e vai direto para vocês. Perfeito. Para se alguém quiser saber mais também. Então, acompanhe. Que bonitinho. Bonitinho, você é muito né? linda, amor. Eu tô te ajudando na hora, depois da fazer a inserção. Muito bem. Nossa, eu gostei, viu? Eu tinha marcado aqui já o tempo. Já? Já, Ah, né? você é lindo, meu bem. Tá vendo? Que lindinho. Mas agora vamos fazer a consultoria grátis? Bora. Bora? Hora da consultoria grátis agora. O que a gente pode puxar pro acordo aí? Vai, dona Thalita, puxa aí. Não, Já fale das novidades. das novidades. Fala, por que o Vinícius tá aqui? Ah, porque ele é lindo. Caramba. Porque ele é uma pessoa simpática. Ele é visionário, ele é da tecnologia e, obviamente, o Acordo Podcast também tem que estar neste tsunami que é a inteligência artificial e trazendo inovação para a nossa audiência. Então, vamos ter aí um agente de atendimento pela Sim. Cortex, né, sendo padrinhada pela Cortex aí, justamente para trazer toda essa parte aí de vendas e de agenda, enfim. Aí o céu é o limite e é isso que a gente vai batalhar e trabalhar muito nos próximos dias para fazer acontecer. A gente consegue... Ó, vou jogar você numa fogueira agora que, nossa... Caramba, hein? Agora é... A gente consegue, se a gente... Eu acho que consegue, claro, né? Pensa a gente criar, né, esse agente e o cara assistiu o episódio do Vinícius. Ele gostaria de, cara, queria mais episódios no canal sobre IA. Se a gente treinar ela e a pessoa mandar uma mensagem, gostaria de mais episódios com esse tema, ela consegue mandar os links dos outros episódios? Consegue? Ó lá. Consegue. Aí, ó. Aí eu gostei de ver. Imagina você na sua casa, você pega o QR Code e fala assim, gostei do Danilo e da Thalita, eu queria mais episódios. Mas eu gostaria de saber algo sobre gastronomia. Ele já sabe e manda um episódio. Desse produto, porque eu pensei nesse produto como um produto separado, sabe, para canais de YouTube. Eu acho super legal, cara. Achou legal? Não, pensa Porque aí assim. você joga todos os vídeos e já vai transcrever, certo? E aí você já treina o robô com os vídeos transcritos. Então, às vezes o cara quer saber sobre um tema. Eu quero saber desse tema. Tem esse vídeo. Ele vai listar e já vai linkar direto. Aí já vai falar, ó, clica aqui. Acho que vocês não estão gravando, né? Então, Tá gravando. Sorria, você está sendo Sorria. gravado. É uma câmera escondida. Sorria, seu áudio pega. Não, é legal isso daí. Da gente fazer essa ideia aí. É porque fizeram esses dias exatamente isso pro Danilo. O que você me vê como mais interessante assistir? Aí o Danilo perguntou, o que você gostaria, o que você gosta, tal. Aí a gente fez a indicação de episódios para as perfeito. pessoas. Criar isso. Vamos criar. Sim, e vai funcionar super bem, porque
o próprio agente, a própria... Qual vai ser o nome do agente ou da agente Estamos na do dúvida acordo? aí agora, né? Mas pode falar. Tá? Pessoal, vamos eu lá. acredito que a gente pode jogar isso aqui para esse episódio e também levar para o Instagram, porque a gente gosta de engajamento. Enquete. Eu estou entre Maia e Lia, o nome da atendente a agente de atendimento do acordo. Vamos pra enquete. Então, Eu nem vou falar que eu queria, porque ela já falou as duas que ela queria, entendeu? Então eu não vou falar. eu queria. Tá bom, mas nem eu e Murilo a gente Lia não tem ou voz. Maia. Lia por ou conta Maia. de IA, entendeu? Tá, a gente Termina, pode... Então acho que faz sentido. Vamos fazer uma enquete sobre isso daí. Bora. Qual você votaria, ô Vinícius? Eu votaria na Lia. Na Lia? Na Temos Lia. um pra Lia, vamos lá, galerinha. Lia. Um pra Lia, você, senhor Neto. Na Maia ou na Bia? Na Maia, pensamos em Bia também. Mas não tem a Bia aqui, é só Lia ou Maia, viu? Sabe por quê? Porque esses dias eu tava conversando com um cliente gigantesco e a dele é Lia. Lia. E aí depois eu explico por que. Maia, então vamos lá no Maia. Tem um voto na Maia. 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 Mais um. Gaia já era? Gaia, olha lá. É o que ele queria. Gaia, tá vendo? Ó, gente, ó, Gaia, tá vendo? Eu gostaria... A opinião é importante. A minha sim. opinião é importante. Eu queria pôr a Gaia. Vou na Lia. Murilo? Gaia também. Você sabe que os Tabata? meus... Não sei. Eu tô entre Lia e Maia. Tá. Mas acho que Mas se tem um grande vindo como Lia, eu viria como Maia. Ó, gente, vocês não estão entendendo nada. Tem uma galera aqui que agora a gente tem. A galera fica nos Então, bastidores você aqui. Agora pode a gente. vir assistir o episódio do e Acordo a galera, Podcast. e a galera pode participar, Que entendeu? plateia. tal você Ê, estar a presente? plateia. Você acha que são só os grandes que fazem isso? Nós também somos grandes. Então a gente tá aqui. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente. Em breve você vai Não, ativar. ou a Lia, ou a Maia, ou a Gaia vai te dar todas as informações que você Exatamente. precisa. Exatamente. É isso. O nosso amigo tá quebrando ali. Ah, tá desmontando o Já estúdio. aumentou ali Ainda o- bem o que ele é da tecnologia, olha lá. Ele já vai arrumar. Ah lá. O Twib deu um rolê. Desculpa, Vi, você ia falar e a gente te cortou. Quem tem plateia é isso, gente. Só faltou o Liminha. Aê, todo Aqui, mundo. o Gabriel tá ali. Vai, Gabriel. Eu tô adorando, gente, aqui, Alguém quer cara. fazer uma pergunta? Ah, Pro- você já pro- Pega leve, Vinícius? pega leve. Pega leve. Eu só peço pra ir ali do lado do nosso diretor, que ele tá ali com o microfone. Alguém quer fazer uma pergunta pro Vinícius? Não? Não, tá vendo? Tipo, Porque eu já sou usuário, né? Da plataforma, então eu posso afirmar pra vocês que faz todo sentido pro negócio. Adianta e agiliza o processo de um empresário numa velocidade e assim, eu acho que pode trazer um adendo. Não só para a parte do cliente final entrando em contato com a empresa, mas também eu elaborei uma usando a empresa e a inteligência artificial dele para que ela pudesse responder os meus colaboradores como se fosse eu, para facilitar o caminho de perguntas que eles já sabem as respostas. sensacional. Cara, você falou um negócio agora e eu acho que vai funcionar depois. Você viu o que o YouTube fez? O YouTube agora você vai poder... Nós, criadores de conteúdo, vamos poder responder os comentários dos nossos Por telespectadores por áudio. O YouTube tá lançando Perfeito. isso aí agora. Então vamos supor, você deixou um comentário e eu gostei muito, daí eu vou mandar um áudio. Se a gente integrar isso com o IA, nossa senhora. Então, você que ainda não está no YouTube, é só você Corre. vir falar Cadê? comigo, porque eu tenho uma mentoria para CEOs, para você adquirir autoridade multicanal. YouTube é TV, não tem jeito. E ele pode ser o caminho prioritário para você fazer os conteúdos dali como matriz para você fazer derivação de conteúdo. Então, você não precisa se preocupar em conteúdos rápidos para TikTok, para Instagram. Por que não ter uma inteligência de trazer quadros para você, para o seu YouTube, e você fazer a derivação de conteúdo através de um único dia, né? Um único vídeo. É sobre isso. Então, a gente pode também te salvar com relação a isso. Você vê, em 50 minutos de programa. Quanto tempo tem já, Murilo? Por aí? 47 minutos, acertei. Então, 50 minutos praticamente. Quantas soluções a gente deu em pouco tempo e às Exato. vezes que as pessoas nem pensam que pode ser feito. Hoje, o que você acha, Vi, que tá tendo mais? Primeiro, eu queria que você falasse o que a boiada tá fazendo. Todo mundo tá fazendo e que não tá olhando pro outro lado. Que é o que todo mundo só acha que eu vou ter um agente. E que lado que a Cordex tá vendo
que vai pegar mesmo e vai ser isso que nem agora que o Neto acabou de falar, pô, o próprio A CEO da recorrência empresa de conseguir perguntas. responder para os seus, achando que é o CEO, entendeu? O que você vê? Cara, o que a boiada está indo e que ainda está com muita dificuldade é contratar empresas que entregam plataformas com a gente, só que ela precisa de uma instalação, ela precisa de um apoio, de um setup, né? A gente chama de um onboarding, que é fazer essa entrega, precisa de alguém dando esse apoio do começo ao fim. E custa dinheiro. Isso, então, as pessoas estão indo para esse caminho e estão parando no meio do caminho ou estão pagando caro por isso. O que a gente está indo contra a boiada é o quê? É você poder construir seu agente sozinho, sem depender de algum técnico, sem depender de uma consultoria. Lógico, a gente está conversando aqui, cada um tem o seu negócio, tem os seus processos de negócios. Então, dentro do seu negócio, você conhece mais. Mas, lógico, com essas experiências, com esses casos de uso, que a gente vai compartilhando com as pessoas que usam a Cordex ou usam inteligência artificial ou querem usar a inteligência artificial, isso faz com que elas entendam melhor e elas possam criar seu próprio agente. Então, a gente está indo contra essa boiada, que é o quê? Enquanto está todo mundo entregando, você precisa de uma instalação, pagar uma instalação, precisa de uma ajuda técnica para fazer todo esse processo, a gente está entregando o quê? Você não precisa dessa instalação, você não precisa de uma ajuda técnica, você pode fazer isso sozinho em 5 minutos e conectado no seu canal de WhatsApp, de WhatsApp, Instagram, enfim, qualquer outro canal. Então, para quem está acompanhando, sendo muito mais assim, didática ainda, antigamente o caminho era desenvolvedor, designer, para fazer o seu próprio site. E daí você pagava 50 mil reais e demorava a vida para ele ficar pronto. Até que surgiu o WordPress, o Wix, e ali em minutos você pôde selecionar e montar ali o seu próprio site. Exato, exato. A Cordex vem exatamente nessa vertente. Se você não quiser pagar você mesmo pode colocar ali alguém da tua equipe para solucionar isso. Perfeito. Então, se você não quiser pagar por isso, pagar essa instalação, a Cordex, você vai acessar a Cordex e você mesmo vai fazer isso. Faça você mesmo em menos de 5 minutos. Então, assim, é bem simples, prático, e você começa a ter uma consciência maior, que é isso que eu defendo, tá? Eu defendo, a gente fala muito de mas eu defendo muito a conscientização do usuário. Que é o quê? Ele começou a criar um agente, ele ter consciência do que ele está fazendo, ele conhecer o mínimo do negócio dele. Por quê? Se ele não conhece do próprio negócio, como que ele quer que a IA conheça? Então, a gente vem hoje nessa disrupção de tecnologia, que é o quê? Enquanto todo mundo ainda quer entregar empacotado, com valores altos, com instalação, com alguém acompanhando, a gente entrega para você fazer sozinho e de forma rápida e simples. A Cordex vem com a parte de consultoria, mentoria e de cursos, se necessário, porque acho que também é importante você ter ali em videoaulas como a pessoa pode fazer. Se ela achar melhor viável para ela, ok. Mas também se eu quiser a sua inteligência, o teu tempo dentro da minha empresa para aumentar o leque de possibilidades e fazer para mim. Existe essa chance? Tá, existe. E só para vocês entenderem, então, foi ótima pergunta. Eu ia me esquecer de falar, mas enfim, eu já estava me esquecendo. A Cordex, ela trabalha com 3 pilares, que é o pilar inovação, é o pilar educação e o pilar comunidade. O pilar inovação está caminhando, a Cordex é uma empresa nova e que já está entregando inovação, que é a tecnologia. Educação, a gente está no processo de gravação de conteúdo, que é para essa comunidade começar a ter o acesso. E por último, a gente vai ter a comunidade, né, que está no pilar da Cordex, que é o quê? Todos esses micro, pequenos empresários do Brasil e mundo terem acesso ao caso de uso do outro. Então, dentro dessa comunidade, os empresários, microempresários, enfim, pequenos empreendedores, vão poder ter esse acesso, o que cada um está fazendo dentro da sua empresa em relação à inteligência artificial. Então, vai ser uma comunidade bem bacana nesse sentido. E a parte educacional, nem se fala que ele vai poder contratar a assinatura do conteúdo e poder ir acompanhando até mesmo, e nos últimos módulos, o que a gente entrega? A gente entrega um conteúdo onde você mesmo cria um negócio com inteligência artificial, cria uma plataforma, ou cria um site, ou enfim, você ganha dinheiro utilizando inteligência artificial. Então, dentro desse módulo educacional, a partir do 20º módulo, a gente já entrega esse conteúdo para você mesmo fazer dinheiro com a inteligência artificial. E em relação à consultoria, à mentoria, sim,
nós fazemos, pode me chamar, chama na Cordex. A gente tem sim esse serviço onde a gente pode conversar com o empresário e dar essa consultoria, porque os principais negócios em relação a volume saem desse bate-papo. Então, o empresário, às vezes, ele não quer ter esse trabalho, né, de fazer esse desenvolvimento, enfim, ou essa criação, mesmo que seja rápida. E, às vezes, também falta ideia de negócios ou casos de uso, casos de mercado. Como a gente tem muitos casos de mercado, muita experiência de mercado, então a gente consegue trazer casos de empresas grandes para empresas pequenas, em proporção diferente, numa escala diferente. Mas o mesmo conteúdo que está aqui, a gente consegue aplicar aqui numa outra escala. Então, a gente consegue fazer isso, sim, e a gente entrega a consultoria e a mentoria também. Você já pensou em habilitar pessoas validadas por vocês que sabem lidar, obviamente, com a inteligência que vocês ofertam e colocar ela dentro da comunidade para ofertar o trabalho dela, alguma implementação, alguma inovação e vocês fazerem moeda de troca para um e para outro através de comissão e vocês também ganharem dinheiro? Em relação... Você entendeu o que eu quis Eu dizer, entendi. né? Porque, por exemplo, eu fiz o meu primeiro modelo. Só que eu preciso depois aprimorar Sim. e eu não quero perder meu tempo mais fazendo essas alterações. Dentro da própria comunidade que eu tenho acesso por ser cliente, eu tenho ali um hub de pessoas que poderiam oferecer essa solução para mim, mas que foram validadas Dadas por por nós. vocês, entendeu? E fazer essa moeda de troca, porque você está gerando negócio para a pessoa e vice-versa. E eu tenho a segurança de contratar alguém que vocês falaram que é ok, sabe? Legal, já vamos colocar no nosso roadmap, né, Eduardo? Não pensamos, mas é uma ótima ideia porque vai de encontro, que é o quê? Ajudar esses micro, pequenos empresários a fazerem dinheiro. Então, às vezes é um profissional que a gente pode habilitar e ele pode ganhar dinheiro na própria comunidade. Então, é uma troca como se fosse uma moeda de troca, e para ele é uma forma de ele ter uma renda dentro da comunidade e validado por nós. E com isso faz com que muito mais usuários entrem na plataforma, consumam da plataforma, que é uma plataforma de consumo, né? Não é um valor que você fala, puxa, eu não posso pagar, qualquer empresário pode pagar, pequeno, microempresário, enfim. E apesar da plataforma atender até grandes empresas, mas ela também atende os pequenos, então ela consegue consumir e, a partir dali, também gerar uma receita para ela. É como se você estivesse dando oportunidade Exato. para as pessoas trabalharem independente da inteligência artificial. Ela não está tirando emprego de ninguém, pelo contrário, basta você ter a habilidade de saber o que ofertar no mercado com relação a algum tipo de serviço, né? Exato. Exato. Pensar nisso daí. Eu acredito que pode ser um caminho. Fala que podcast cria negócio? Não, até para virar e falar que não, inteligência não tira do serviço. Pelo contrário, eu tenho lá um treinamento, você vai estar capacitado por nós para ter oportunidade de negócio. Gera mais negócios. É? Né? É a questão do afiliado, né? Que vai ganhar na recorrência. Sim, exatamente. É porque, cara, eu vi muito no YouTube, muito até hoje, né? A galera dos afiliados aí arrebenta de ganhar dinheiro com vendendo produto, indicando produto, tudo, porque, cara, é uma esteira. Hoje tá todo mundo na internet. Então, se você facilitar o atendimento, se você facilitar a entrega, se você for rápido, você converte a venda. Porque se você deixar o comprador pensar, amanhã ele já não compra mais. Então você tem que ser ágil. Às vezes a pessoa ela contrata e ela não tem uma pessoa para ficar ali alimentando Fazendo a curadoria. dela, a curadoria. Pô, onde ela tá errando aqui? Porque, contratei e vai fazer sozinho. Que é o que... Aí vamos lá e pega pra nossa área. Fica igual o site abandonado, entendeu? Sem atualizar, Site sem você foi longe. colocar serviços. Fica que nem canal do YouTube e podcast. Que o boa. cara não atualiza, o cara não vai lá, aí o cara não cria playlist, aí você entra no canal dele, nossa, faz 3 anos que ele não solta o vídeo. A porque ele não primeira organizou, coisa que aparece entendeu? são os vídeos de 3 anos Anos atrás, não os entendeu? atuais. Então, assim, as pessoas, só tô fazendo. Então, quando a gente entende que a gestão é a primeira coisa que tem que ter de qualquer negócio. Exato. É a gestão. Então, se o cara tiver a gestão da IA dele, ou uma pessoa que só está olhando para isso, cara, é muito difícil dar errado. Só que a gente está falando de uma escala grande, né? Porque às vezes não é uma simples empresa pequena que vai conseguir com que ele não vai conseguir ter uma pessoa para fazer isso. Mas dependendo do leque de produtos que ele tem, pô, o cara que treinar
direitinho uma IA de vendas, num leque de produto deles, cara, e ele IA entender o que aquele consumidor quer, cara, vai vender mais produto, vai colocar outro produto junto na venda. Às vezes o cara tava achando que ele precisava comprar essa caneca e o que ele precisava mesmo é uma caneca com 2 alças e a IA vai conseguir ofertar isso pra ele. Exato. Porque às vezes o humano tá ali meio que sem paciência, não responde. Depois eu respondo esse cara aqui, ele só quer comprar uma caneca mesmo. Deixa eu pegar a resposta pronta e mandar aqui. Não, ele só quer comprar uma caneca. Ele tá atendendo o Vinícius que tá comprando 10, entendeu? É o meu horário de almoço, depois eu falo com ele. Aí perdeu o lead. Cara, sensacional. Eu adoro conversar. Se deixar, eu fico aqui 3 horas falando de IA, porque, mano, ideia pra IA. Eu notei uma aqui que depois eu vou falar pra vocês que eu tive há 5 anos atrás. E eu acho que ninguém fez ainda nada Sempre tem. parecido. Não sei. Mas eu já vi alguma coisinha, mas hoje, Caia, acho que daria pra evoluir muito isso aqui, a ideia que eu tive. Bom, acho que você tem que ir pro seu quadro. Meu quadro? Uhum. Cadê o quadro? Pã. Põe a música do Trapalhões ou do Chaves, né? Do tiozão. Lindão, eu tenho um quadro aqui que chama Convidado Convida. Então o que eu vou pedir pra você? Que você pegue seu celular, tá? Faça um pix pra Faça gente. um pix pra gente, brincadeira. Apenas 20 Agora- mil reais a sua participação aqui no Acordo do Podcast, a gente parcela. Eu peço pra você mandar um áudio, um vídeo que você achar melhor pra uma pessoa que você acha que faça sentido estar sentado nessa mesa, tá? Com a gente. A única coisa que eu peço pra você vir é que você não fale o nome da pessoa, não exponha a pessoa em momento algum. Depois, se ela te responder tudo, você comenta, fala pra gente que o nosso time vai entrar em contato daí pra agendar, pra ela vir aqui. Tá bom, vamos lá? Pode Bora, ir lá? agora. Bora. Sem falar o nome, né? Fala, meu amigo, minha amiga. Olá, tudo bem? Eu tô aqui no podcast O Acordo. Tô com essas pessoas incríveis. O maior podcast de negócio do Brasil. Opa, tá aí. Aê, profetizado está! É. Em breve, com mais de 100 mil Inscritos. inscritos. Eu tô te convidando aqui para participar do podcast com essas pessoas maravilhosas. Espero que você aceite. Elas também estão te aguardando e vão te chamar em breve. Um abraço. Aê. Isso aí, mano. Esse quadro acabou. Aí o pessoal vira e fala, é tão difícil arrumar convidado. É, só É pensar. tão difícil pensar, né, gente? Contrata a gente que a gente pensa pra você. É igual quando a gente tem o nosso time de vendas, a gente fala assim, pede indicação. Pede, se o teu serviço é bom, Mas, ó, Né? vou dar um ouro aqui pra que isso a gente dá na nossa mentoria. Mas o que acontece? Claro que isso foi tomando cabeçada. Então eu consigo encurtar pra pessoa. O que eu demorei 3 anos pra entender, eu consigo encurtar pra ela numa mentoria de 6 meses, entendeu? Porque eu vou Legal. explicar pra ela. Porque não é qualquer um que você vai conseguir também. Indica aí que eu vou... Cara, você tem que ter um filtro, você tem que saber pra quem que você pede essa indicação, como que você chega nisso. Porque no começo também, a gente precisava de gente. Então a gente ia entrevistando. Só que as pessoas acham que vai começar o podcast e amanhã tem fila pra dar entrevista. E uma coisa que eu tô batendo agora, que eu vou querer usar a nossa agente, que eu não sei se vai ser a Maia, a Gaia ou a Lia, pra isso, é que eu vou entrar, como falei hoje pra Tabata sobre isso, eu vou entrar com uma ação, cara, assim, vamos dizer, pra chamar outros podcasts, pra que a gente consiga mostrar o valor que o podcast existe. Porque a galera tá falando assim, pô, mas você cobra a pauta? Cobro. Você tá se convidando pra vir no meu podcast? sim. Entendeu? Eu vou te passar um valor de quanto custa. Isso custa. Porque podcast ficou pra galera que é um negócio que é de graça. Que não custa. Você que tem que me convidar e eu tenho que participar. Não, isso aqui é um negócio. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a tratar um podcast como negócio, ela começa a monetizar. E é isso que eu e a Tabata, a gente ensina as pessoas. Entendeu? Quem tem um podcast, por quê? Cara, você tem que pensar. Quais as formas que eu posso monetizar? Não é mais só como o anúncio. Não é mais só como uma ativação. Não é só tem YouTube. várias coisas. YouTube, entendeu? A pessoa fala, vou criar um canal no YouTube e o YouTube vou ficar rico. Cara, desculpa. Então, é o Pode mesmo, acontecer? Pode. Mas demora. é o mesmo pensamento. As pessoas acham que inteligência artificial é só para fazer um atendimento. Não A é. gente tá na mesma onda da rede social. Galera que vende mentoria. Se o cara tiver 10 mil seguidores no Instagram dele, ele pode vender a mesma coisa que o cara tem 1000, que o cara tenha 1000 qualificado. Sim. O cara vai vender mais do que o que tem 100, 200, 300 mil. Exato. E a gente no podcast está indo pelo mesmo caminho. Por quê? Cara, já tem os ET, as bolhas, os caras que são gigantes, os caras que tem milhão. É outro perfil. Quem tá nessa outra linha de baixo vai criando opções. Que nem o nosso canal, hoje, eu não considero mais o Acordo Podcast só como um podcast. Ele é um hub, ele é um canal com vários programas dentro desse canal. Porque a gente vai inovando cada vez mais. E eu acho que é a mesma coisa para IA.
Ela surgiu de um jeito, e a inovação é todo dia, cara. Todo Você tem que dia. estudar todo dia pra mudar. O que você mais gosta, assim, hoje, falando de IA e dos serviços da Cordex? Você tem uma queridinha para chamar de sua? Um projeto que você possa compartilhar? Se não falar o nome da empresa, não tem problema, mas só mais ou menos esboçar a solução. Tá, você diz a solução que está usando o Cordex. É. Alguém que está usando o Cordex. É. Isso. Olha, tem até uma solução que eu comentei com vocês na outra gravação, que é uma empresa que ela trata da morte, né? Acho que eu comentei com vocês. Eles têm muito cliente e eles, inclusive, fizeram o lançamento no dia 2 de novembro, é isso que é finados? Isso. É. E lançaram a plataforma deles, que é uma startup, utilizando a nossa inteligência artificial. Então, para eles foi fantástico, funcionou super bem o atendimento, porque imagina lidar, né? Até a Tabata comentou, lidar com a morte e conseguir ainda falar com as pessoas e vender alguma coisa. Então, eles tratam todos os serviços em relação, não estou só falando de enterro, nada disso, mas só isso, mas também falam toda a parte burocrática, ajudam o cliente deles, o usuário, a entregar toda essa parte de documentação, tirar dúvidas, enfim, através da inteligência artificial. Tem um outro caso de uso que é bem legal também, que eu comentei, que é do nutricionista, onde ele conseguiu entender o conceito da IA, do agente, e fazer justamente essa transferência, posso falar de transferência mental, transferência de mente, né? Essa transfusão de conteúdo para a IA. E ela consegue atender de forma incrível o seu cliente, o cliente dele na ponta. Então, ele criou lá os meios, criou IAs diferentes para situações diferentes, mas que está fazendo total diferença. Minha cabeça... Cara, desse do nutricionista eu achei bárbaro. Minha cabeça, ela viaja demais e não sei se minhas ideias, elas funcionariam, né? É muito louco. Essa do cemitério, ele poderia vender para empresas de clínicas de psicologia estarem associadas a ele, baseado numa triagem de cidade, alcance e tudo mais, para depois do atendimento, essa parte de documentação, essas facilidades, num momento muito delicado, ele falar que ele está indicando, por conta da relação deles de ser cliente, Sim. um primeiro atendimento numa clínica de suporte ao luto, onde a própria inteligência artificial faria a triagem da clínica mais próxima a ele devido ao endereço. Perfeito. Incrível. Faz o primeiro atendimento. Então, assim, teria uma psicóloga Sim. prestando esse atendimento de primeiro atendimento de suporte ao luto. Aí depois eles ficam incumbidos de fazer Já conectou um novo mais negócio. vendas. E pessoas, né? uma carteira Pessoas, nova. uma carteira nova, deu valor para o produto dele, né? O cliente ali nesse momento de... Que cemitério iria se prestar a ofertar um acalanto num momento delicado? Olha, um suporte Não. terapêutico, psicológico aí ao luto. Nenhum. Então, ele já poderia pagar a inteligência artificial só fazendo essas parcerias com as exato. clínicas. Tem muita vertente, né? Se a gente pegar em todos os produtos, no nosso, no de vocês, tem muita vertente que às vezes não está sendo olhada, né? Porque a IA, ela ajuda nisso. Porque às vezes a gente demandaria muito tempo, pesquisa e pessoas. E ela seria muito rápida de conectar e fazer esse atendimento. Vi, nosso tempo está chegando ao fim. Mas o Vi vai estar sempre com a gente. Você vai né? estar sempre com a gente, então a gente vai ter que fazer repeteco, o pessoal vai interagir com a gente, vai falar sobre o que nós devemos melhorar, otimizar, então nossa relação está apenas começando, mas eu quero dar aqui o espaço para você mandar beijo, abraço, cobrar alguém, fica à vontade. Bom, estamos falando de inteligência artificial. Eu passo um recado sempre que é o seguinte: a IA está aí para potencializar os negócios, para aumentar a eficiência operacional, produtividade, mas o principal e que eu defendo, tá? É a conscientização. Então, quando a pessoa fala assim, hoje, eu tenho um chat GPT, né? O Danilo comentou, mas não é só chat GPT, as pessoas estão acostumadas, tem várias outras inteligências artificiais. Você tem que, óbvio, que quando você está fiel a uma inteligência artificial, você consegue que ela tenha mais conteúdo sobre você. E esse contexto começa a melhorar. Mas as pessoas têm que ter a consciência e ter a conscientização que você precisa contextualizar melhor a IA para poder te dar o melhor. Que você precisa, mesmo contratando um agente, você precisa dar o melhor contexto. Então, assim, a conscientização e a consciência sobre o uso
é o recado que eu deixo, que eu acho que é importante as pessoas entenderem sobre como usar melhor e se beneficiar do uso da inteligência artificial, né? Exatamente. Muito obrigada pelo seu tempo, seu deslocamento e bora trilhar um 2026 incrível juntos. Mas deixar esse recado para as pessoas usarem a inteligência artificial com inteligência, para ser redundante, mas não usa para fazer besteira, não usa para fazer coisas que vai enganar alguém, entendeu? Que as pessoas, ou que você vai, como é que tem uma palavra, que você vai, não seria enganar, fugiu a palavra, caramba, subiu a palavra legal agora. Mas é enganar. É fazer com a pessoa, forçar ela a comprar alguma coisa que ela não precisa. É empurrar um produto nela no qual ela não precisa. Porque a gente vê que as pessoas têm essa maldade. Sabe? Percebe que a pessoa tá ali e faz a inteligência tentar, pensando realmente só no lucro. Só na venda daquele produto. Eu tô vendo muito isso. E se fizer um corte disso vai dar BO. Mas a galera que tá usando o TikTok Shop com inteligência para falar, com falas que não existem, para vender produto, entendeu? Aí as pessoas mais velhas estão comprando, aí cara, podcast falso, o que eu tô vendo de IA, que a pessoa não existe, a pessoa é russa, tá falando outra coisa e aí tá ali mostrando um produto, então vamos conscientizar para usar IA, o dinheiro não é tudo na vida não. Exato, perfeito. Bora aí você, meu bem. Bom, você não é o IA, né? Ainda não. Tá bom. Você me encontra oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esquece também de conferir toda a nossa programação no Instagram do Acordo Podcast. E você, meu bem? Eu tô lá no Arrobador com Tzinho, tentando produzir os conteúdos lá. Eu falo tentando porque eu não tô fazendo. Quem tenta não consegue, então eu também não consigo, eu já assumo. Mas no Acordo Podcast tem conteúdo diário, tá? Então, Tá rolando. Tá rolando bastante. Agradecer mais uma vez a Minimum, então, bonitão que eu tô. Agora acho que eu vou aparecer mais porque eu tô mais bonito. É isso aí, meu tiozão Paquito. Uhul, tiozão. Pô, mano, sacanagem, meu tiozão, então vou ter que trocar esse estilo de roupa. Bom, não. Vi, obrigada mais uma vez. Obrigadão mais uma vez. Foi uma honra. Galerinha que tá Plateia, aqui, muito gente, obrigado. obrigado. Então, gente, ó, não tem que agradecer o Murilo. Murilo, obrigado, viu, meu filho? Te amo. Sem você, nada disso aconteceria, viu? Muito obrigado. Gente, então até a próxima e Tchau, tchau. Vamos? Thank you.